rolar. Equipe econômica reduz para 1,6% a previsão do crescimento do PIB. Apagão atinge Rio Branco e mais 8 cidades no Acre. E o Ministério Público Federal pede informações a 9 órgãos sobre o legado olímpico. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Eu sou Victor Leonardo e eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, sempre através das nossas redes sociais, preferencialmente o facebook.com/WTV Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela paciência de estar todos os dias aqui nos acompanhando. Lembrando que ontem nós não tivemos edição do nosso programa ao vivo, nós tivemos um problema aqui no nosso estúdio técnico e por causa disso a gente teve que mostrar uma reprise, mas não tem problema, porque nós vamos fechar a semana com nada mais, nada menos do que o nosso programa número 200. Pois é, nós fizemos 200 Fato Brasil de 2014 pra cá. É programa pra dedéu, são 2 centenas de programas, 2 centenas de programas te informando, sempre aqui com um bom humor, ou às vezes com aquela dor aguda no estômago, mas estamos aqui para poder levar sempre a informação confirmada, com um jornalismo de credibilidade aqui na WTV Brasil. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o meu programa ao vivo, sempre mando um beijo para Andréia Castro, que é minha fã praticamente, está sempre assistindo, junto com a Vitória. Andréia, Vitória, um beijo para vocês nesse programa número 200, que para mim é uma conquista. Melhor vai ser o número 1000, né? E do jeito que a coisa tá andando aqui na WTV Brasil, a gente vai alcançar o número 1000 muito rápido, né? E vamos então às nossas notícias de hoje, porque embora o dia seja contente, as notícias nem sempre são contentes como a gente gostaria que fosse. Então vamos então às nossas notícias de hoje. Lembrando só rapidamente, lembrando você que se você está assistindo pelo Facebook e de repente começar a travar, que a internet é ruim, você tem a opção de assistir no nosso site, porque toda a nossa programação ao vivo e inédita própria da WTV Brasil, ela é transmitida simultaneamente no Facebook, na fanpage da WTV Brasil e no nosso site, que está aqui, ó, wtvbrasil.com.br. E se você está no site e está travando ou quer fazer o seu comentário ao vivo, vai lá na nossa fanpage, tá aí na tela, Facebook, tá aqui, ó, aqui na tela, facebook.com/WTV Brasil. Então, tanto na nossa fanpage como no nosso site, você pode acompanhar sempre a nossa programação. E a Andréia já mandou um joia. E o Savoy também. O Savoy é o cara que me inspira, né? Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre jornalismo. Um dia quero chegar nos seus pés do jornalismo, Savoy. Tamo junto. E novidade vem aí envolvendo o Savoy aqui na WTV, tá, gente? Fica ligado aí na nossa programação que muita coisa legal tá para acontecer. Então vamos então para as notícias de hoje, ó. A equipe econômica do governo reduz para 1,6% a previsão do crescimento do PIB. Pois é, a greve dos caminhoneiros, a demora na recuperação econômica fizeram a equipe econômica reduzir essa estimativa, né, que eles lançam da economia para esse ano. Então, segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento, a estimativa caiu de 2,5% para 1,5%. Lembra que eu expliquei que o nosso crescimento, nosso PIB, foi caindo, está no negativo? Aqui era o 0 e aí ele caiu. Aí ele vem subindo assim um pouquinho, assim, ó, e às vezes desce. Aí a estimativa é que ele subisse um pouquinho mais, mas não chegou a 0, está no negativo. Aí agora a expectativa é que ele suba menos, ou seja, que a gente vai demorar ainda um pouquinho mais para sair do negativo, né? E aí vem o governo falar que tá tudo bem, que essa política econômica tá salvando o Brasil. Agora eu gostaria que alguém me explicasse, porque eu devo ser muito burro. Não é possível. O cara me fala que a previsão cai de 2,5% para 1,5%, ainda num patamar negativo, e está me dizendo que essa política econômica está salvando o Brasil. Quer enganar quem?
É falar que eu sou trouxa. É falar que eu acho que não é possível. Não é possível, eu devo estar errado. A gente teve um declínio muito grande. E aí vai ter 1,6 de aumento ainda no negativo. Sabe quando você gasta o seu dinheiro e você entra no negativo do banco? No cheque especial? Aí cai o salário e não toma, e não passa. Ainda está no negativo, ainda está no cheque especial. É basicamente isso. A economia brasileira está no cheque especial. E aí a gente vai pagar menos ainda para permanecer no cheque especial. Aí vem o Conde Drácula do governo e a equipe dele dizendo que está bem. Que essas são as políticas que estão salvando o Brasil. Quem está salvando quem? Você está vendo alguma melhora aí? Você que está me assistindo está vendo alguma melhora? Porque eu não tô. Eu não tô. Ela está tendo que se virar nos 30, trabalhar que nem um condenado. Para conseguir pagar o pouco e ficar no cheque especial. E o Brasil junto. Enquanto isso, o Conde Drácula está lá com o nosso dinheiro, viajando. Que essa semana viajou de novo para fora. E a gente pagando. Fora que a gente está pagando o candidato que está andando aí também. Que eu vou falar isso na semana que vem. Vou fazer um raio-x dos principais candidatos à presidência e vou falar o que eles andaram aprontando. Antes que a lei me impeça de falar. É duro. É duro. Então fica aí essa notícia aí. Então a notícia que o governo... Basicamente o que o governo quis dizer é o seguinte. Tá ruim, ia melhorar um pouco, e esse pouco que ia melhorar ainda ia tá ruim. Porém, vai ser menor. Ou seja, o que era ruim vai ficar mais ruim. Só que menos ruim. De ruim para ruim vai tudo ficar ruim. É isso. Basicamente. Né? Depois as pessoas me perguntam por que eu falo o que eu falo, né? Possível, né? Você não vê uma questão dessa. Mas enfim. E olha só. Vocês lembram que na greve dos caminhoneiros, a gente ficou basicamente na mão dos caminhoneiros, certo? Grande parte do país ficou desabastecida em vários, tanto no que se diz a comida, como que se diz a combustível, principalmente combustível, e as pessoas fizeram filas imensas para pagar R$10 no litro da gasolina em alguns postos. Né? O que mostra como nós somos inteligentes. Então, o que acontece? O governo, vendo essa questão, diz que vai criar um fundo nacional para o setor ferroviário. Pois é, uma medida provisória publicada hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, criou o Fundo Nacional do Desenvolvimento Ferroviário, o FNDF. O fundo será composto por dotações, eu vou ler aqui, consignadas na Lei Orçamentária Anual da União e seus créditos adicionais e doações, além de outros recursos que ainda não estão previstos, mas que podem ser atribuídos futuramente. De acordo com essa medida provisória, os recursos serão aplicados no Subsistema Ferroviário Federal, com prioridade com a ligação do Complexo Portuário Vila do Conde, Estado do Pará, a EF 151 na Ferrovia Norte-Sul. Né? Ou seja, no início desse mês, o governo tinha anunciado uma parceria com a iniciativa privada para a construção de ferrovias consideradas estratégicas. Em troca, as empresas terão outros contratos, como concessão de linhas férreas, renovação por 30 anos e tudo aquela coisa que a gente já está acostumado a fazer. O fato é que eu falo, desde que eu comecei o programa, e é evidente que nós precisamos de ferrovias brasileiras. Só que como tudo no Brasil é atrasado, e como ferrovia e trem não paga pedágio, as nossas ferrovias estão abandonadas. E, sinceramente, uma medida provisória sobre isso pode ajudar um pouquinho. Mas, na verdade, nós precisamos de um grande investimento no setor ferroviário, tanto de cargas como de passageiros, para que a gente não fique na mão de um setor, como ficamos dos caminhoneiros. Porque boa parte dessa questão do abastecimento poderia não ter sido tão afetada se nós tivéssemos trens para transportar grande parte das nossas cargas, tanto alimentícias como combustíveis e entre outras. Os países de primeiro mundo, todos investem em ferrovias. A Europa é cortada de ponta a ponta por ferrovias. A Inglaterra, que é uma ilha, praticamente, o Reino Unido, tem ferrovia. Eles inventaram a ferrovia. E nós aqui indo na contramão, acabando com ferrovias. Aqui mesmo tem a antiga Sorocabana, né, que virou FEPASA depois e que hoje, parte dentro da Grande São Paulo é da CPTM.
de Amador Bueno, que fica em Itapevi, pra frente, até Sorocaba, tá tudo abandonado praticamente. Só tem um trecho lá de Mairinco que vem lá, que eles descem pra Santos. Mas tudo abandonado. E mesmo o que está a operação, opera em condições complicadas, porque as ferrovias elas foram privatizadas com concessionárias, né? Sistema de concessão. Não é que foram privatizadas, ela está sendo concessionada. E ainda assim, não funciona direito. Ou funciona muito pouco. É muito pouco. Então a gente precisa investir. Mas eu não ponho credibilidade nesse governo, não. Ele está... Eu acredito que essa notícia chegou, meio que vamos aproveitar o momento e vamos falar que a gente está fazendo alguma coisa, né? Enquanto isso, a nossa economia reclinando ainda mais, né? Como eu li na outra notícia. E uma coisa aconteceu hoje. Lembra que eu estava falando, falei na semana passada, falei essa semana, sobre a questão da privatização de algumas concessionárias da Eletrobras? E aí eles falaram que se não privatizar, vai acabar a luz. Aí, olha só, gente. Que elas podem... de repente não entregar, porque pode faltar pagamento, porque elas estão no vermelho, então elas podem ter que fechar. E aí os estados do Rio Branco, os estados do Acre, Roraima, Pará, em todos os estados ali do norte, poderiam ter um problema no Amazonas, né? E aí olha só o que aconteceu. Milagrosamente, como se o governo prevesse o futuro, sabe? O governo poderia prever coisas mais importantes. De repente, hoje, um apagão atingiu o Rio Branco, que é a capital do Acre, e mais 8 cidades no estado do Acre. Então, a Eletrobras Distribuição Acre informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida na manhã dessa sexta-feira, em 9 cidades do estado, foi provocada por um problema temporário na subestação no Rio Branco. Isso, não estou dizendo que não houve o problema, pode ter acontecido. Mas não é muito estranho isso acontecer bem quando está naquela batalha judicial para ver se vende ou não vende, se privatiza ou se não privatiza. Não é muito interessante para o governo, de repente, acontecer um apagão no Acre? Justamente na concessionária que ele disse que está passando mal das pernas? Será que isso de repente não tem mãozinha de alguém nisso? Para que as pessoas no Acre fiquem desesperadas? Meu Deus, privatize isso aí, senão a gente vai ficar sem luz. Como se a privatização fosse resolver todos os nossos problemas. Ou ninguém lembra? Eu entendo que certas privatizações pode trazer benefícios. Eu não sou contra totalmente a privatização de algumas coisas. Mas de matriz energética eu sou. Ou você que vive aqui em São Paulo não lembra que quando privatizaram a Telefônica de São Paulo, que foi para a Telefônica na Telesp de São Paulo, que foi privatizada para a Telefônica, que hoje trocou o seu nome no Brasil apenas para Vivo, Vivo caindo, Vivo devendo, Vivo offline, Vivo sem sinal, né? E até hoje nós temos problemas com ela. Ah, Vitor, mas todo mundo conseguiu ter telefone. Tudo bem, existiram algumas coisas que eram mínimas, né? Para se fazer. Mas será que a privatização é realmente a solução para os nossos problemas? Ou a solução dos nossos problemas é uma gestão estatal sem corrupção, com mais... Mas nós estamos no Brasil, né, meu amigo? Como diz o meu amigo Pereira, nós estamos na República Federativa do Brasil. Então acorda. Né? Então fica aí. Hoje esse apagão ele atingiu a capital Rio Branco, que é uma vergonha, né? Uma capital ficar na mão desses caras. De uma irresponsabilidade, né? Porque a eletricidade hoje ela é básica nas cidades, né? A gente com tamanha tecnologia, a gente não vive sem. E aí... Na capital aconteceu uma coisa dessa, bem nesse momento, é muito estranho. Além de cidades como Sena Madureira, Bajari, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Senador Guilmard, Porto Acre e Chupuri. Foi das 10h09 às 11h10, ficou sem luz lá no Acre. Um grande abraço, eu sei que tem gente do Acre que nos assiste que já mandou abraço aqui. Tá? E sem piadinha hoje aqui no programa, tá? Com o Acre. Deixa o Acre em paz. Que coisa, né? E vamos lá então, ó. Vamos para a próxima notícia. A defesa diz que... Gente, olha só isso aqui. Isso aqui... não. Eu vou deixar essa daqui por último, porque essa aqui eu perco até a atenção. Eu vou aqui agora na rede social ver o que você está me falando. Por favor, manda aí na rede social. Vou colocar aí no ar aí a nossa rede social. Vamos lá, ó. facebook.com
WTV Brasil. Manda sua mensagem aqui que eu tô vendo aqui, ó. Um grande abraço, um beijo pra Andréia Castro, pro Marco Savoy que estão me assistindo. Eu já tinha comentado o nome deles, mas eu comento de novo. Pro João Santana que tá me acompanhando. Vou mandar aqui pro Gabriel Freitas que tá aqui no estúdio me acompanhando da outra sala. Então a gente manda um abraço também para ficar registrado. Pra Nani Rocha, pro Vitor Barros que estavam no ar até agora há pouco aí com etc. Pra minha mãe que sempre me assiste. Um beijo, mãe. Pra Ju Borges, pro Regilano Oliveira, pra André Castro, já falei, pra Alexandra Monteiro, pro Márcio Megias, assiste até o final, Megias, eu sempre cobro ele. O Leandro Santana, vamos lá, o Claudinei Santos, que é do Rio Grande do Sul, que teve aumento na conta de luz, se ferrou, aqui em São Paulo a gente se ferrou também. A Vitória Keiko, o meu irmão hoje, Ricardo Bancaleiro, meu irmão tá fazendo aniversário hoje, parabéns, Rick, é isso aí. Meu irmão que é doido pra caramba, que nem eu. Muito parecido, o pessoal confunde a gente no ônibus às vezes. Pra Isilda, pra Daniela, pro Leonardo, pra Larissa, pra Tati, pro Felipe Pinheiro, pro Pereira que tá me assistindo. Ô Pereira, meu amigo. O Rafael Scalvi de Amparo, que assiste com a família dele. Muito obrigado pela audiência. Pro Bruno, pra Samanta, pro Alexandre Poleto, que é jornalista amigo nosso aqui, nosso parceiro do Sem Limites. Márcio Ranieri, meu amigo, a Lilian Munhoz, que é apresentadora do Terra Viva. Muito obrigado aí pela audiência, Lilian. Pelo Alan Henrique, pro Kaká Caramigo, que é meu amigo, é o Décio, meu amigo também assistindo. Pra Bela, pra Ariadne, pro Rodrigo Mendes, pro Rafael Almeida, pra Vilma Almeida também. E pra todo mundo que tá me acompanhando aqui no Fato Brasil, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. E a Vitória também, hein? A Vitória Castro, um beijo pra você, junto com a Andréia Castro, ó, beijos, muitos beijos na edição número 200. E o Jota, o Ceará, Juninho, o Ceará, que está me assistindo lá de São Caetano do Sul, lá na TV Grande ABC, é isso aí, Juninho, força aí, meu amigo, força aí, né, é isso aí, gente. Então vamos continuar assistindo pra ficar bem informado nessa sexta-feira, que não é a sexta-feira 13, mas as notícias nos fazem ficar com cabelos arrepiados. No meu caso, nem tanto, porque não tem muito cabelo para arrepiar. Mas é isso aí. E vamos lá. O Ministério Público Federal pediu informações a 9 órgãos sobre o legado olímpico. Sabe aquilo lá que falaram que ia ter? Que falaram pra gente que ia ter uma Olimpíada, certo? Assim como teve uma Copa. E prometeram um legado. E o nosso legado não é muito legal. Mas olha só, o Ministério Público Federal ele cobrou explicações de 9 órgãos diferentes, de diferentes esferas do governo, sobre o cumprimento do plano de legado e do plano de uso do legado das estruturas construídas para Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. A iniciativa ela foi divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal. Hoje, né, por meio do Grupo de Trabalho das Olimpíadas de 2016, o Ministério Público Federal ele fez algumas requisições específicas. A quem? Ao BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Caixa Econômica Federal, né, a Controladoria Geral da União, o Ministério do Esporte, a Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos, as Prefeituras do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, a AGLO, e a concessionária Rio Mais. O prazo definido para responder às requisições é do dia 9 de julho, assinadas no dia 9 de julho, é de 20 dias a partir do recebimento que foi hoje. Então daqui 20 dias nós vamos ter as respostas. E imagina qual vai ser a resposta. Você realmente acha que vai ter uma resposta, que a gente vai ter uma resposta... Porque assim, qual que é o legado olímpico? Isso porque eu não vou falar do legado da Copa. Qual é o legado olímpico para o Rio de Janeiro, por exemplo? O legado olímpico foi uma intervenção militar que não tá dando em nada, pode falar o que for, tá dando em nada. O exército entrou e parece que a violência aumentou. E não tá sendo feito pelo exército, não. Isso que é o pior, entendeu? O tráfico de drogas continua mandando no Rio de Janeiro, com ou sem exército, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ou seja, eu sempre defendo aqui, intervenção militar não funciona. Na verdade, vai agravar o problema no Rio de Janeiro. O que a gente precisa é da lei sendo cumprida e corrupto na cadeia. Tá? Tem alguns, mas falta muitos. Inclusive um aí que tá se... Bom, enfim, deixa eu ficar quieto, senão eu posso ser processado. Mas, enfim. Então, a Caixa deve informar em 20 dias... Por exemplo, a Caixa, o BNDES ou qualquer um desses órgãos que eu citei deve, em 20 dias, informar o detalhamento do repasse dos recursos federais.
do nossa grana. Recurso federal, a nossa grana, do nosso imposto. É isso que ele deve fazer. Então a Procuradoria está cobrando, né? E a autoridade, enfim, todos os órgãos eles vão ter essa questão e eles dizem que vão responder a todas as questões e explicar o porquê que tantas obras foram feitas, tantas coisas onde o nosso dinheiro foi gasto e superfaturado, né? Porque era um valor e depois ficou muito mais alto, né? Então eles vão tentar explicar. E aí eles vão explicar daqui 20 dias, eu vou trazer a explicação aqui e nós vamos fazer aquela cara de moita, sabe? Assim, ó. E vamos fingir que a gente acreditou, né? E vai dar em nada. Como diz meu amigo Marcos Savoy, não vai dar nada. Não vai dar nada, é isso. E a Vitória Keiko tá dizendo aqui, ó, você é demais, Vitão. Irreverência e verdade, pés no chão. Vitória, um beijo pra você. É a professora Vitória, não é a Vitória Castro, que também tá assistindo. É a professora Vitória, né, que esteve aí. Eu conheci ela nas ocupações das escolas aqui, quando teve a ocupação em 2015 aqui das escolas e tal. Enfim, uma mulher de garra também, que luta pela educação. É isso aí, professora. São professores como você que a gente tem orgulho. É isso aí, professora Vitória. Muito obrigado pela audiência e vamos ficar ouvindo, vamos esperar a resposta dos órgãos. Aquela resposta que a gente já conhece. A resposta que eles digitam comendo aquela pizza paga com o nosso dinheiro. É isso, para não dizer outra coisa. E vamos lá. Sabe você que aposentou? Sabe as pessoas que defendem do INSS? Então, e está querendo fazer uma reforma previdenciária. E esse governo que é tão competente na economia, como a gente viu na primeira notícia do programa, que tá louquinho para fazer essa reforma. Porque as pessoas que estão por trás desse governo estão loucas para poder desmontar a nossa previdência. É isso mesmo, desmontar. Eu vou ler aqui a notícia e depois eu vou comentar. Os desaposentados, já ouviu falar nesse termo? Desaposentados podem ter que devolver dinheiro ao INSS. Olha só isso. Segurados que entraram na justiça e conseguiram desaposentação, pode ter que devolver o dinheiro ao Instituto Nacional de Seguro Social. Sem confirmar o número de ações que os aposentados pedem a devolução do que foi pago a mais, a Advocacia Geral da União informou que apenas quem recebeu o benefício após a decisão provisória, ou seja, a tutela antecipada, irá eventualmente, a depender de decisão judicial, devolver os valores. Aqueles que recebem valores em decisão judicial transitada em julgado, ou seja, em ações já concluídas, não precisarão devolver os valores, mas poderão ter seu benefício revisto por meio da ação Enfim. Ó, eu vou ler mais um parágrafo para a gente poder entender direito. A desaposentação é a possibilidade do aposentado pedir a revisão do benefício por ter voltado a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a desaposentação, sob o argumento de que não está prevista na legislação. Na época, mais de 180 mil processos estavam parados em todo o país aguardando a decisão do corte. O que eu vou dizer a respeito da desaposentação? Enfim, você percebe que muita gente está pedindo desaposentação. Por quê? Porque tem que continuar trabalhando, porque a aposentadoria já é uma miséria. E aí ele continua pagando o INSS, mesmo trabalhando depois aposentado. E aí entra na justiça para desaposentar, para poder depois, para poder inflar esse INSS, essa questão. Eu acredito que sim, tem que ter regras duras para não onerar o INSS, para não onerar a aposentadoria. Mas agora, vamos comentar uma coisa aqui. Você que está aposentado aí, você que está me assistindo, ou que vai se aposentar, você realmente acredita que imagina, tem gente que ganha o teto. Teto é 5 mil reais, eu acho que não chega nem a 5 mil reais, não passa um pouquinho, não chega a 6 mil reais o teto de aposentadoria para nós, trabalhadores, para quem tem um salário grande. E o piso é o salário mínimo. Você acha mesmo que você, que pagou INSS a vida toda e vai receber a sua aposentadoria, você está onerando esse sistema? Você realmente acredita nisso? Você acredita nessa desculpa que falam sobre o INSS? Mesmo quem está querendo se desaposentar, você acha que você está onerando? Sabe quem onera o INSS? Esse monte de político ganhando mais de 30 mil reais por mês de aposentadoria. É isso que acaba com o INSS. É isso que dá rombo o INSS. É um monte de militar aposentado e família de militar aposentado recebendo. Filho de militar aposentado que morreu recebendo 25 mil reais por mês em alguns casos. Estou chutando aqui, estou fazendo um geralzão, tá? Isso que onera o INSS.
E aí querem vir tirar o direito de você, que paga o INSS certinho todo mês lá, que tira quase 40% do teu salário todo mês lá, para pagar o INSS, para depois você não poder aposentar direito, ou ter que trabalhar até os 90 anos de idade para conseguir uma aposentadoria integral. É isso mesmo. Na prática é isso. Você morrer trabalhando, só pagar e nunca receber. E há quem diga que tem que acabar com a INSS, que a aposentadoria é coisa de vagabundo. Já ouvi falar isso. Que vagabundo o quê? Só aposenta quem paga. Não, Vitor, mas tem gente que não tem condições e que recebe uma aposentadoria do governo depois que faz tal idade. Gente, um salário mínimo que por acaso vai aumentar para R$ 998 no ano que vem. Nem de 1.000 passou. Essa miséria. E vai dizer que o cara que recebe essa miséria de salário mínimo de aposentadoria por idade, porque é um cara que não teve condições, ou que vivia, ou não trabalhou, não pagou INSS a vida toda, e vai dizer que só por pagar esse salário mínimo quer dizer que isso está dando rombo. O problema é esse. Os políticos recebendo essa bolada de grana aposentado, inclusive o nosso presidente da República, que está aposentado e que se aposentou muito antes da idade. Isso não, isso deixa. É isso que não me conforma. O problema não é você reformar uma previdência. O ruim é você reformar uma previdência e ferrar quem mais precisa. E deixar essa classe política e essa classe de bando de safado recebendo muito acima do teto e a gente recebendo essa miséria aqui embaixo. É isso que me revolta. Tenho dito. E vamos agora, até respirar. Esse é o momento que eu ia tomar uma água, mas eu nem trouxe a água. Né? Porque a geladeira deu problema, eu nem trouxe água, porque se não for gelada eu não quero. Nossa, né? Falou agora o aposentado. Enfim, ao qual eu não sou. Um beijo pra minha mãe que tá mandando um olá. Mãe, um beijo. Vou encerrar esse programa número 200 com essa notícia. Defesa diz que Luiz Estevão está preso em condições degradantes. Sim, a defesa do ex-senador Luiz Estevão afirmou hoje que ele está sendo submetido a condições degradantes e insalubres na penitenciária da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena de 31 anos de prisão pelo desvio de 169 milhões de reais na execução da obra da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Aquele prédio que a gente vê lá no centro da cidade, que levou a nossa grana. Bom, na década de 1990. Luiz Estevão, que era senador pelo Distrito Federal na época, cassado em junho de 2000. Aí ontem, na quinta-feira, por determinação da Justiça do Distrito Federal, o ex-senador foi transferido para o Bloco de Segurança Máxima da Papuda. Ao determinar a medida, a juíza Leila Curry afirmou que os indícios de que Luiz Estevão vem exercendo liderança negativa após ter sido flagrado 2 vezes com objetos proibidos. Aí, em nota divulgada à imprensa, o advogado Marcelo Bessa, representante do ex-senador, criticou a decisão da magistrada e as condições da cela para onde seu cliente foi transferido. O chuveiro está instalado acima do vaso sanitário, o que só permite Luiz Estevão tomar banho sentado, porque não há divisão entre banheiro e o restante da cela. Por isso, depois do banho, a cela fica totalmente alagada. E o apenado tem que esperar por horas até que o espaço seque. Também não há possibilidade de lavar roupas porque não há local para secá-las. Tira ele da cadeia e põe numa cobertura. Paga pelo nosso dinheiro, juíza. Por favor, faça isso. Coitado, é insalubre. E é o José Mané que roubou um pão na padaria e tá com outros 500 negros dentro de uma cela sendo estuprado ou aprendendo a ser bandido. Esse aí não. Esse não tá em situação insalubre. Não, o pobre não está em situações insalubres de cadeias abandonadas. E no Nordeste, que a cadeia tem mato, que a cadeia não tem nem eletricidade, que as pessoas ficam doentes. Até caso de lepra, eu vi em uma reportagem que assisti esses dias na televisão. Mas não, é o político, é o ex-senador que está insalubre, coitadinho dele. Ele só roubou 169 milhões de reais do nosso bolso na década de 90, porque desviou do Tribunal Regional do Trabalho e está preso, coitado dele, meu Deus do céu, alguém salva o senador Luiz Estevão, meu Deus, que é isso? Eu fico pé da vida com uma coisa dessa, sabe? Porque se eu for preso algum dia, eu vou me ferrar numa penitenciária com um monte de pobre. Eu acho o seguinte, se ele tivesse, gente,
Ele tem um vaso sanitário. A maior parte da população carcerária no nosso país tem um buraco para fazer cocô com todo mundo olhando. Você conseguiria fazer cocô com as pessoas te olhando? Eu não consigo. Eu sei que isso é um pouco particular, mas isso é sério. Para você ver como esses políticos eles são. Eles querem direitos até quando eles perdem os direitos. Tinha que enfiar esse cara no meio de uma penitenciária cheia desses caras do PCC, para ele aprender, não da celinha especial, sabe? Pô, roubou 169 milhões de reais em 1990. Corrige esse valor para ver quanto que não dá hoje. É uma vergonha. Esse país, não dá para acreditar nisso. A gente fica com dor de estômago ao ver um negócio desse. Tá certa a juíza em tirar ele porque ele estava tendo regalia fora dessa segurança máxima. Mas esse filho da mãe, para não falar outro nome, não merece nenhuma regalia. Precisaria ir lá pro meio daquelas celas abarrotadas. Põe ele na prisão lá no Amazonas, lá em Manaus. Lembra em Manaus estava tendo problema com estavam cortando cabeça de preso? Põe lá. Vamos ver se ele aguenta. Aí ele pode reclamar que é insalubre. Agora na Papuda, cheia de regalia, onde tá todos os amigos dele ali, os políticos vão presos em Brasília, tudo pra Papuda? Você acha? Isso é sem vergonhice. Isso não é justiça. O advogado chegar com um negócio desse, isso daí não é justiça. Isso é piada. Para não falar outra coisa. Vamos aliviar aqui, ó. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo carinho da sua audiência, gente. Obrigado se eu me exalto, é porque a gente fica muito pé da vida com as notícias, mas infelizmente é assim que a gente termina. Eu termino alegre, apesar de tudo, porque é o meu programa número 200, 200º programa realizado, e eu agradeço a sua audiência e de todo mundo que está comentando aqui. Minha mãe, a Vitória Keiko, a Andréa Castro. A Andréa falou assim, ó, manda esse Flávio Rocha, esse Flávio, sei lá, manda ele secar o chão. Eu mandava secar o chão com a língua. Pelo que ele roubou da gente, não merecia nem um pano de chão, né? E é isso. Muito obrigado pela audiência, pessoal, pela paciência. Até segunda-feira com mais Fato Brasil e continue aí na nossa programação que ela tá, ó, maravilhosa. Tchau, pessoal, e até segunda-feira. Tchau!